Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou junto com um grupo de peregrinos aqui na Terra Santa. Nós estamos em Tiberíades, onde nós estamos visitando os lugares santos. Estou aproveitando então para fazer também essa homilia da meditação do Evangelho de hoje, mas mais tarde eu enviarei também uma outra homilia da celebração da missa, aonde eu estarei com um peregrino em algum lugar da Terra Santa. Então, daqui a pouco enviarei também a homilia do lugar santo, aonde nós estaremos junto com os peregrinos nesta peregrinação. Mas vamos ao evangelho de hoje, que é muito importante. Nós entramos agora nesse tempo, que é o tempo chamado da Paixão do Senhor. Vocês notaram que o evangelho que acabei de proclamar, e que todos nós padres iremos proclamar, é o evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 1 até o 16. E nós faremos agora uma sequência deste evangelho. Por quê? Porque agora a igreja, através da liturgia, vai nos mostrar a motivação
que os judeus, as autoridades religiosas daquele tempo, levaram Jesus à morte. É isso que nós iremos acompanhar durante esses dias. Então, aqui está falando que houve uma festa dos judeus em Jerusalém. João não quis especificar que festa é essa, mas poderia ter sido a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos ou das tendas, que eram as festas principais onde os judeus costumavam ir. E ali nas proximidades do templo tinha uma piscina que chamava a piscina de Betesda, que tinha esses 5 pórticos, aonde as pessoas doentes elas ficavam aguardando o borbulhar da água naquela piscina. E eles diziam que quando a água mexia, significava que um anjo tinha vindo do céu e o primeiro que entrasse naquela água seria curado. Veja que aqui já tem um questionamento. Só o primeiro? O segundo não poderia ser curado também? Nem o terceiro? Só o primeiro? Criou-se essa mentalidade. Então os doentes ficavam tudo ali numa disputa muito grande para entrar naquela água para serem curados. E aqui nós nos deparamos com um paralítico. Como que esse paralítico iria chegar lá? E não significa também, meus irmãos, que havia acontecido curas ali. A impressão que dá é que havia uma superstição que se foi criada ali entre os judeus. O primeiro que entrar na água será curado. Então, a água mexeu, tem que se jogar na água daquela piscina para ser curado. Vocês estão entendendo o que está por trás de tudo isso? Será que realmente as pessoas estavam sendo curadas quando caía naquela água? Eis a questão que é colocada aqui. Mas aquele paralítico estava ali e infelizmente seria impossível ele chegar lá para ser curado, porque ele era um paralítico. Os outros, por exemplo, que tivesse um problema no braço, sairia correndo e se jogava na água. Um surdo estava ali, se jogava na água. Ou alguém que pegasse uma dessas pessoas e imediatamente jogasse lá. Até um cego era só saber mais ou menos a direção, ele ficava atento, ouviu a água mexer, ele se jogava. Mas o paralítico, como é que o paralítico ia chegar lá, deitado em cima daquela cama, daquela maca? Mas eis que chega agora Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus chega, tem compaixão daquele homem e perguntou para ele: queres ficar curado? Olha bem, Jesus não disse: queres que eu te leve até a piscina? Jesus disse: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro na minha frente. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. E no mesmo instante o homem ficou curado. Olha só. Vocês estão vendo? A cura não veio por meio daquela água. A cura veio por meio de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque nós adoramos a Santíssima Trindade, um Deus único
em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi justamente a segunda pessoa que estava ali, que era Jesus, e o homem ficou curado. Bem, aconteceu a cura do homem, o homem foi embora. O homem não sabia, pelo visto, quem era Jesus, ele só sabe que aquele homem mandou ele levantar e ele foi curado. É bem semelhante àquela cura, aquele milagre, né, que aconteceu com o cego de nascença que nós vimos na missa de domingo passado. E agora as autoridades religiosas que estavam perseguindo Jesus, eles não aceitavam que Jesus fosse admitido como Deus. E aí aquela questão de novo. Ele foi curado no dia de sábado. Em vez de eles se alegrarem com a cura do homem, não, eles não se alegraram com a cura do homem. Pelo contrário, a questão deles é no sábado. Não poderia ter sido no sábado. Ele está desobedecendo a lei, porque o sábado para os judeus é o dia do Senhor. Não se pode fazer nada no dia do sábado. Não se pode caminhar mais do que 1000 passos. Passou disso, já está desobedecendo a lei. Em vez de olharem a cura, o milagre, o homem paralítico, que ficou curado a partir de Jesus, eles queriam encontrar uma situação. E aí questionam aquele homem. O homem não sabia, na verdade, quem era. Depois ele descobre, ele volta e conta para os judeus. E aqui o encontro agora do paralítico com Jesus. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Veja a advertência que Jesus está dando para aquele homem. Ah, você foi curado? Sim, Jesus curou ele no corpo. Aconteceu, ele está andando agora. Jesus olha para ele e diz: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Vocês se recordam lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, quando aquele homem paralítico também foi levado diante de Jesus por 4 homens. E quando Jesus olhou o paralítico, a primeira coisa que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus não estava preocupado tanto com a cura física, mas com a cura da alma. Porque uma pessoa ela pode morrer paralítica e pode morrer santamente. Mas ela pode morrer paralítica, mas em estado de pecado mortal. Tem pessoas que estão doentes, coxas, como aqui no Evangelho de São João está dizendo. Ela pode estar cega, ou pode estar com um câncer, mas pode ser que ela esteja em estado de pecado mortal. E a preocupação de Jesus não vai estar tanto na doença que ela está, mas na condição que ela está de pecado mortal. Ela precisa ser curada na alma. E a única forma de ser curada na alma é confessando os pecados. Quanta gente, meu Deus do céu, que morrem em estado de pecado mortal. E quem morre em estado de pecado mortal não se salva. Eis a preocupação de Deus. Por isso que Jesus está falando
para o paralítico: olha, você foi curado. Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Meus irmãos, o que é que pode acontecer de pior se não a pessoa morrer em estado de pecado mortal? Porque Jesus o curou por completo. É isso que dá para se perceber aqui. Jesus curou ele no corpo, curou ele também na alma. Então Jesus está dizendo: não voltes mais a pecar, para não acontecer coisa pior. É isso que acontece no sacramento da confissão. E vá em paz. É isso que nós, sacerdotes, quando atendemos a confissão de uma pessoa, nós dizemos: vá em paz, não volte mais a pecar. Principalmente se for pecado mortal, não volte mais a pecar, não voltes mais a pecar. Era assim que os santos viviam, era assim que os santos faziam. Eles lutavam, eles não permitiam que o pecado mortal entrasse na vida deles. Hoje em dia, infelizmente, está assim. Os que não creem estão numa vida de pecado, que não estão nem aí, porque eles estão dizendo que depois que morrer, acabou. Os católicos, os cristãos, se perguntar, você é católico? Ah, sou. Você é cristão? Sou. Mas a vida é vida de pecado. Imagina, tem homens casados que estão ligando, indo atrás de mulheres, e mulheres que são até casadas, para praticar o adultério. E se perguntar, você é cristão, você é católico? Sou. Você vai na missa? Eu vou na missa. Mas está no pecado. Está vendo? Homens sadios e mulheres sadias. Homens doentes e mulheres doentes fisicamente e que estão doentes na alma. Estão em estado de pecado mortal. E pode ser que o Senhor o chame hoje. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que já estão ali no final da vida e perguntam ali para o doente: você quer um padre? Você quer uma confissão? Eles dizem: não, eu não quero. Não querem. Então, estão em estado de pecado, mas não querem o sacerdote, não querem receber o sacramento dos enfermos. Né? Claro, às vezes tem situações que o padre não tem como ir, então, se a pessoa morre, está na misericórdia de Deus. Pelo menos ela quis. Mas eu estou falando daqueles que não querem e estão em estado de pecado mortal. Vocês estão entendendo o quanto que hoje em dia nós precisamos cada vez mais nos apoiar em Deus e não buscar Deus somente para as coisas materiais, mas pela busca pela nossa salvação? Eis que você foi curado, disse Jesus, mas não volte mais a pecar. Não voltes mais a pecar. Cuidado, meu irmão. Você que vive nesta vida de pecado mortal, e já encontrou aquela solução que eu sempre estou falando aqui. Cai no pecado, se confessa, cai no pecado, se confessa, cai no pecado, se confessa e nunca para de pecar. Vai chegar um dia, como diz Santo Agostinho, que Deus não vai dar o perdão. E Santo Agostinho está se referindo quando? Quando passar desta vida para outra e for ao encontro de Deus em estado de pecado mortal. Não faça da tua vida uma brincadeira. São Paulo diz que com Deus não se brinca e não vamos brincar. Enquanto os judeus estão
procurando uma solução para matar Jesus e já estão encontrando que é essa, de Jesus ter curado no dia de sábado. Jesus vai continuar curando, porque ele quer a minha salvação e a tua. Não voltes mais a pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.